assim, não, eu quero a turma quer que volte presencial, não queremos mais remotos, vocês podem ficar, assim, bem à vontade, tá bom? Para me falar, que dali a gente combina, eu vou até a universidade, não se preocupem, tá? Mas, de qualquer maneira, até esse primeiro bimestre funcionou bem, deu tudo certo, né? Graças a Deus, as nossas disciplinas. Então, vamos permanecer assim, com as aulas remotas, tá bom? Sigo apresentando para vocês os slides das aulas, também fica disponível para vocês as videoaulas, né, que eu vou gravando. E caso tenham qualquer dúvida, podem me perguntar por e-mail ou durante a aula, vocês podem ficar bem à vontade, tá bom? De qualquer maneira, ficamos assim, então, lembrando que o nosso tema ele foi dividido assim em 4 tópicos principais: a área de saneamento, que é a água, o esgoto, os resíduos sólidos e a drenagem urbana. Mas lembrando então que a parte da água a gente já finalizou no primeiro bimestre. Então hoje a gente ainda vai falar um pouquinho do esgoto e depois as próximas 2 aulas a gente fala da drenagem. Então vamos falar um pouquinho da água da chuva, aproveitamento da água da chuva dentro do saneamento. E dali as 2 últimas antes da prova a gente entra mais na parte dos resíduos sólidos, que a gente viu que também é uma parte muito importante para o saneamento, né? Então, o saneamento ele é básico, ele é relacionado com esses 4 elementos básicos. Eles têm que ter um tratamento de água, um tratamento de esgoto eficiente para evitar doenças, evitar contaminação. A gente viu que tem muitas doenças que a vinculação é realmente hídrica, então acaba vindo do solo contaminado, da água contaminada. Então o pessoal acaba se contaminando dessa forma, né, infelizmente, e acaba desde crianças até adultos terem essa dificuldade de contaminação e problemas de saúde, né? Então, eu estava comentando com vocês que os slides a gente segue sendo disponibilizados para vocês na página. Então, eu já coloquei, inclusive, os slides da aula de hoje. E dali, qualquer material assim complementar, eu também vou adicionando lá. Quando acabar a aula, daí o videozinho da aula de hoje também vai estar pronto, eu também já coloco lá. Mas o que eu quero é que vocês fiquem assim bem à vontade, que caso notem, não, a gente quer que retorne presencial, é só me avisar que a gente retorna e vamos para a faculdade, não tem problema não, tá bom? Mas, então eu vou agora compartilhar a minha tela, vamos ver se vocês conseguem ver ela, e caso tenha algum probleminha, vocês podem me avisar. Eu vou tentar fazer essa parte aqui do melhorar a câmera, vamos ver se fica para vocês. Se por acaso tiver algum chiado, vocês fiquem à vontade para me falar, tá bom? Alguém tá ouvindo chiado? Tá ruim? Que senão vai ficar ruim ficar falando ouvindo a aula inteira com chiado, né? Tá tranquilo o som? Então tá jóia. Qualquer barulhinho, podem levantar a mão, tá bom? Ou colocar no chat, que daí eu dou uma olhadinha. Aí vocês me avisam, tá bom? Se tiver ruim o barulho. Então, hoje a gente vai iniciar nossa aula 10. Deixa eu colocar aqui e fazer o compartilhamento dessa tela. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode levantar a mão e escrever no chat. O chat às vezes é ruim de eu ver, por causa que quando eu abro a tela ela não aparece, mas qualquer coisa é só vocês me avisarem, tá bom? Então, igual eu estava comentando um pouquinho antes, a nossa área de saneamento ela se divide dentro desses 4 compartimentos, né, principais. A gente já viu a parte da água, então a gente viu tanto a parte do manancial, o abastecimento dela, todas as etapas de tratamento da água, e a gente começou na aula passada a falar um pouquinho sobre o esgoto, que o esgoto é justamente característico logo após o uso da água, né? Então você acabou de utilizar a água, sujou com um pouquinho de sujeira da mão, sujou com detergente,
deu a descarga no vaso sanitário, lavou alimentos, ela já se torna um esgoto. Lembrando então que a água, ela passa por todos os processos, né, de tratamento, de potabilidade, que são aqueles então processos que permitem que a gente possa estar bebendo dessa água, mas depois disso ela já vira o esgoto, né? Então, antes de lançar o esgoto, né, para o rio novamente, fazer ele retornar para sua origem, a gente tem que cuidar dele também, evitando então que haja uma contaminação maior. Antigamente, acreditava-se que era só lançar no esgoto e pronto, né? Jogava no rio novamente. Ele tinha aquele poder de autodepuração, que é aquela característica, né, da água. Daí ela, por si só, degradar a matéria orgânica e os próprios micro-organismos que já estavam na água faziam essa degradação da matéria orgânica e já ficava tudo, então, tratado. Porém, descobriu-se, né, que isso, ao longo do tempo, foi não sendo não foi sendo mais realizado com uma qualidade boa. Por quê? A gente aumentou muito a nossa população, então o lançamento foi cada vez maior, né, de dejetos sendo lançados no rio, então não dava tempo da água se autodegradar, se autodepurar, né, se limpar novamente. E além disso, começaram o lançamento de novos produtos e poluentes que não eram naturais para a água, né? Então, o próprio uso de detergentes, resíduos industriais, a gente até estava comentando nas outras aulas o lançamento de hormônios, cafeína, vários componentes fazem então com que a água ela não fosse tratada de maneira natural. E isso então trouxe uma preocupação para toda a sociedade de fazer um tratamento de esgoto que fosse eficiente. Né? Os nossos outros pontos que a gente já vai começar dali na aula da semana que vem é falar um pouquinho sobre as águas pluviais e a drenagem urbana, que é muito importante no nosso dia a dia. A gente sabe que se começa eventos de muita chuva, a gente já tem casos, né, de alagamentos, de inundações, e com isso acaba também trazendo um transbordamento do esgoto. Então, infelizmente, faz com que haja uma contaminação da população, né? Existem os próprios resíduos que o pessoal vai jogando na rua, ou às vezes até esgoto, né? Sujeira que tem, e quando a água sobe de nível, acaba tendo esse contato com as pessoas, né? E infelizmente, às vezes essa água chega a níveis tão altos que adentram dentro da casa. Infelizmente, as pessoas sempre estão aparecendo nos noticiários dizendo que perderam muitas coisas, perderam seus móveis, né? Mas, além de perdas materiais, existem essas perdas com relação à qualidade da saúde. E, por último, a gente vai estar falando desse último símbolo aqui, que são dos resíduos, né? Os resíduos dos sólidos urbanos, que também fazem parte do saneamento. A gente sabe que se não tratar, não recolher o lixo, ele com o tempo começa a acumular um cheiro ruim, começa a acumular bichos, né? Predadores, então ratos, baratas, insetos, e também acaba virando uma fonte de contaminação. Então, a gente sabe que dentro do saneamento é importante que esses 4 itens caminhem juntos. Então, vamos falar agora do efluente, né? Ou do esgoto. Normalmente, quando a gente fala esgoto, a gente se refere aos resíduos que são gerados dentro das casas, os resíduos domiciliares. E quando a gente fala de efluente, ele já é um pouquinho mais voltado no setor industrial, devido às suas características, né? Ele também o efluente também é considerado uma água já utilizada, ele é um resíduo, ele, apesar do aspecto líquido, ele é considerado também um resíduo sólido, e esse sentido sólido é no sentido porque ele tem uma característica de ser perigoso, né? Então, a gente tem aqui nessa figurinha a representação dos tipos de efluentes ou esgotos que a gente tem. Então, a gente tem aquele que é propriamente dito que sai na descarga dos vasos sanitários, que são os da água negra, o primeiro.
Depois disso, a gente tem aquelas águas que elas não são tão escuras, elas não têm tanta contaminação, porém também elas não estão limpas. E é por isso que elas ganham esse segundo nome, de águas cinzas. Então, note, águas negras é aquela que vem realmente com os dejetos, fezes, urina, e a gente tem as águas cinzas, que são a água que vem da torneira, na pia, a água do chuveiro, a água da máquina de lavar, que ela tem uma característica, sim, de ter matéria orgânica, ela tem uma coloração um pouquinho mais escura, porém, ela não tem, assim, uma característica de contaminação fecal tão grande como a água do próprio vaso sanitário. Então, é por isso que a gente tem aqui essa outra representação, né, no segundo ponto, que são as águas cinzentas ou águas cinzas, que a gente comentou um pouquinho também, que tem um interesse de ser possível você utilizar essas águas para outros fins. Então, utilizar a água do chuveiro para dar descarga no vaso sanitário, utilizar a água da pia ou a da máquina de lavar para lavar um piso, regar alguma planta, né? É claro que quando a gente falar da água, quando você vem lavando da máquina de lavar ou dos próprios da louça de casa, né? Ele acaba vindo com muito sabão. E o sabão daí ele já tem essa característica de não ser tão adequado para você lavar e regar as plantas, né? Porque senão você vai colocar muito fósforo e nitrogênio junto nas plantas. Então, mas para lavar um piso é excelente, né? Se a gente tem um pouquinho de sabão ali, ele já auxilia na lavagem. Então, existe essa possibilidade e essa necessidade agora de buscar fazer essa separação. Então, deixar a água negra realmente para ser tratada pelo esgoto e daí tentar fazer ao máximo um aproveitamento dessa água cinzenta. Né? Eu peço desculpa que eu estou com um pouquinho de tosse, mas qualquer coisa vocês me avisam que a gente repete o assunto. Bom, depois desses dois tipos de águas, as negras e as cinzentas, que é um dos tópicos da próxima aula também, que é as águas pluviais, né? Essas águas que vêm da drenagem urbana, ela tem sido uma característica muito evidente do aproveitamento dessas águas de chuva, devido à sua própria característica de ser possível você estar utilizando para fins não nobres, então aqueles fins que você não precisa que a água seja potável, então não é para beber, mas você pode usar a água da chuva para lavar o piso, lavar o carro, e também dar descarga no vaso sanitário e para outros fins desse jeito, tá bom? E por último, as águas residuais industriais, e ela já é muito mais complexa. Então, ela pode chamar desse jeito: águas residuais, porque veio com os resíduos, ou efluentes, né? E quando a gente fala dentro dessa área industrial, ela tem uma caracterização, assim, muito mais complexa, porque vai depender muito do processo produtivo de cada indústria. Então, vocês notem que ela não é nem considerada uma água negra, porque não é cheia de contaminação fecal. Só permitir aqui. Mas o efluente industrial tem essa preocupação por causa das características dele. Então, as águas industriais, elas têm essas características muito específicas. Antes de serem enviadas para o tratamento do esgoto, é muito comum, na verdade, não se pode mais abrir indústria se não fizer isso, que é estar realizando o tratamento do efluente industrial. Então, é preciso, sim, vocês estarem dentro da unidade, antes de você lançar esse efluente para fora, para o rio, cada empresa, cada indústria tem que ter a sua própria estação de tratamento. E existem alguns casos que, inclusive, a estação de tratamento, ela pede que seja uma eficiência, assim, de uma qualidade tão boa, que a água que eles forem lançar de novo no rio, eles têm que estar com uma qualidade, assim, excelente e melhor
do que aquela quando ele teve a captação. Então, antes de você, aquela água que ele utilizou no processo deles, eles vão precisar estar verificando a qualidade dela. Então, você pega a água, vê a qualidade dessa água, vê como que são as suas características e dali utiliza no processo industrial, gerou o efluente. Esse efluente agora vai passar pelo processo de tratamento e depois que ele passou pelo processo de tratamento, agora ele já está com uma qualidade melhor, aí sim, se ele atender os padrões de lançamento, ele pode lançar no rio. Então, existem padrões para lançar, não pode lançar de qualquer jeito, né? Não é só simplesmente dizer, olha, eu tratei e tá ótimo desse jeito. Não, eles têm que realmente fazer um tratamento adequado desse efluente, ele tem que atender às normas, então tem legislações específicas para lançamento, então vai depender da característica do rio que está ali perto da indústria, e dali ele vai falar, assim, todos os parâmetros. Quanto que tem que estar de nitrogênio, de fósforo, de surfactantes, metais pesados. Todas essas características têm que estar apresentada em laudos, comprovando, então, que a indústria tratou efluente, por isso que está lançando. Então, quando a gente falar de esgoto, a gente fala de tudo isso. As águas pluviais, ela não é um esgoto em si, mas ela entra nesse aspecto porque, infelizmente, em alguns casos, a água pluvial, ao invés dela ser aproveitada e ir para a canalização certa, ela acaba entrando junto com o esgoto. Então, infelizmente, ela acaba também se sujando ainda mais e sendo, então, considerada como um esgoto, porque ela acabou misturando com os outros e precisa de um tratamento mais adequado. Então, a gente viu que temos 3 tipos de esgotos domésticos. O primeiro, que é o fisiológico, que então é aquele que tem as características de ser a água negra, ela é escura, justamente porque tem uma contaminação orgânica bem elevada e tem material fecal. Ela vem dos dejetos, então ela tem urina, ela tem fezes e acaba tendo muitos micro-organismos patógenos. Então, coliformes, todos esses contaminantes que acabam sendo um risco biológico para o contato humano. A gente tem depois 2 outros tipos de esgotos domésticos, só que como vocês podem ver na corzinha que eu coloquei na lateral, eles são considerados já agora águas cinzas, porque eles não são tão sujos assim, que eles são aqueles que vêm da pia, quando você está preparando os alimentos, lavando os utensílios, lavando xícaras, pratos, todos, né? E você pode estar utilizando essa água, eles contêm gordura do alimento, né? E pode ser removida com uma caixa de água, caixa de gordura. E o outro é o profilático, né? É um tipo de esgoto que dali ele já vem do chuveiro, né? Ou até mesmo da máquina de lavar. E dali, nesse caso, ele também tem um pouco de gordura, mas além disso, a gente verifica a presença de detergente, sabão, que é o que estava durante o banho ou durante o uso da máquina. Então, essa é a diferença entre o esgoto. A gente tem águas negras e as águas cinzas. A negra é aquela que vem do vaso sanitário mesmo, propriamente dito, então com risco microbiológico patogênico, e as águas cinzas da pia de lavar os alimentos e também do chuveiro na nossa higiene pessoal normal. Então, como que agora a gente vai quantificar o esgoto? A gente já sabe, então, que cada casa vai gerar um esgoto, e daí, então, a gente já tinha que um consumo de água normalmente era 150 litros por habitante dia. Quando a gente vai quantificar os esgotos, a gente também tem que usar vários parâmetros para o dimensionamento. Então, o projeto normalmente é feito para 40, 50 anos, né? Lembra que a gente também jogava um período assim mais longo para sistema de abastecimento de água e tem que verificar a previsão demográfica. Então, quanto que é o aumento da população, se essa população tem crescido bastante ou se ela tem diminuído, às vezes as famílias estão reduzindo a quantidade de filhos, né? Então, você quer estimar daqui a alguns anos quanto que deve ser o seu sistema de tratamento de esgoto, você tem que estar estimando quantas pessoas vão estar gerando esse esgoto.
Então, é feito um projeto de 40 a 50 anos, e nesse caso a gente coloca que a contribuição por pessoa ou per capita é de 100 a 500 litros habitantes ao dia. Então, note que a gente tinha comentado aquela vez que as pessoas elas consomem água potável até 150 litros habitantes por dia, mas quando a gente entra no termo de estar gerando esgoto, esse valor vai lá para 500. Então, imagine, é bem elevado. É claro que algumas residências acabam gerando menos esgotos, depende muito das condições, da onde que a pessoa ela está vivendo, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado com relação a essa geração do esgoto. Não pensar que assim, eu consumi 150 e gerei 150 de esgoto. Não, porque só de a gente abrir a torneira, a gente já acaba gastando bastante. Cada descarga gasta bastante. A cada lavagem na máquina, banhos, dependendo do tempo do banho, você acaba gerando um pouquinho mais desse esgoto, né, dessa água cinza. Então, por isso que a geração do esgoto ela acaba sendo maior do que o consumo da água. A gente continua utilizando aqueles valores da constante que a gente já tinha visto antes, então o K1 como 1,2 e o K2 como 1,5, e deve lembrar que existem, infelizmente, algumas infiltrações além do esgoto convencional, que é o que durante as canalizações podem sim acabar entrando. Então tem uma infiltração pluvial de água de chuva, então acaba aumentando o volume. Temos a questão de verificar as vazões mínimas do projeto, então realmente a gente vai estar tratando aquele esgoto 24 horas, então tem que ter uma vazão mínima para estar tratando, né? A gente já sabe de antemão quanto que ele é produzido, mas a gente sempre tem que tomar aquele cuidado que pode existir épocas do ano, assim como a água, onde tem uma maior produção de esgoto do que era verificado, então, na geração da água, né? Então, a gente tem pontos que a gente acaba gerando mais esgoto, mais água do que normalmente, né? É a mesma questão da água. Lembra que a gente tinha comentado do esgoto no final de semana, por exemplo. No final de semana o pessoal às vezes tira para lavar o carro, vai ter um encontro familiar, então vai fazer uma almoção em família, então tem mais pessoas dentro da casa, né? Hoje em dia, infelizmente, pelo Covid, acaba, né, ficando mais separadinho, mas assim, épocas mais festivas, igual agora, final de semana foi Dia das Mães, então acaba vindo mais gente dentro de casa, mais gente usando o vaso sanitário, lavando a mão, cozinhando os alimentos, né? Então, realmente, finais de semana é verificado um consumo maior, tá bom? E aqui a gente tem uma fórmula que apresenta como que é o cálculo da vazão mínima. Então, a gente tem aqui que para calcular o valor, a vazão mínima, a gente tem que fazer a população que foi atendida, multiplicar pela cota per capita, que é igual a gente comentou ali, entre 100 e 500 litros habitantes por dia, e também somar esse valor da infiltração, que é a água pluvial que acaba entrando ali também. Então, aqui temos um resumo das normas, igual a gente viu que tinha normas para água, também temos normas para fazer um projeto do sistema de esgoto sanitário. Então, vocês também aproveitem e já deixem esse material salvo para vocês, quando vocês precisarem estar dimensionando, né? Vocês já sabem agora todas as normas que vocês vão estar podendo utilizar. Então, a gente tem a primeira, que ela é lá de 87, que ela vai falar sobre as estações elevatórias do esgoto. Igual da água, o sentido de uma estação elevatória é aumentar a cota, então fazer uma alteração na altura para que esse esgoto possa cair por gravidade, né? E caso não tenha essa possibilidade devido às condições topográficas do município, dali então coloca uma bomba e faz o bombeamento, daí faz esse levantamento por recalque, né? Mas essa primeira NBR, a 12.208,
é para projetar a parte das estações elevatórias. Depois, na 12.266, a gente tem um projeto e a parte de execução de valas para assentamento da tubulação. Na NBR 5.645, ela fala sobre os tubos cerâmicos para as canalizações. Depois, na 8.890, de 2003, já é um tubo de concreto armado, de seção circular para o esgoto sanitário. Então, note que saiu da parte cerâmica lá de 89 e agora 2003 já começaram, então, com a utilização do concreto armado também. E, por fim, a 10.845 fala já de um tubo de poliéster reforçado com fibras de vidro, junta elástica para o esgoto sanitário. Então, aqui ele está falando mais de tubulações em si, né? E todas elas, então, têm as suas normas. É muito bacana de estar vendo cada uma das normas, porque ela passa, assim, dimensionamentos, cálculos, fórmulas. Ele é bem completo com relação às necessidades para você fazer o dimensionamento corretamente. E agora a gente entra naquela parte que era igual a que caiu na prova, só que para a parte do sistema de abastecimento de água, que era com relação ao que a gente tem que estar estudando para verificar e implantar um sistema de esgotamento sanitário. Então, primeira coisa, a gente chegou no município, né? A mesma situação que a gente tinha visto anteriormente. Chegou no município, a gente vai verificar quantas pessoas existem naquele local e vamos verificar como que é a comunidade. Será que existem, né, possibilidades de a gente colocar canalizações lá? As casas são muito juntas? Qual é a quantidade de pessoas? Qual é a quantidade de esgoto que é gerado por dia, né? Quantas pessoas a gente tem lá para a gente ter uma ideia de quanto que vai ser esse volume de esgoto que vai ser gerado. Em cima desse volume, a gente vai saber se a tubulação vai ser pequena, grande, se a minha estação de tratamento ela vai ter que ser grandona ou se ela pode ser menor, ou se existe uma condição melhor de estar implantando várias fossas sépticas ao invés de uma estação de tratamento. Então, por isso que a primeira coisa a se fazer é chegar lá no município e estudar as características da comunidade. Então, verificar ali localização, a infraestrutura existente, né? Será que já não existem fossas sépticas ou já existem tubulações no local? Tem que verificar. Outro ponto, verificar o cadastro dos sistemas urbanos, da água, do esgoto, pavimentação, telefone, energia. Então, tem que verificar toda essa questão, como que são as residências no local. Ver as condições sanitárias atuais. Em alguns casos, infelizmente, a gente chega lá e vê que as condições, assim, são horrorosas, não tem nada, jogam o esgoto no cantinho, no fundo da casa, né, ou às vezes perto do rio. Então, também já são pontos que vocês levantam logo no começo. Daí depois sim vai fazer estudos, projetos e levantamentos existentes. Dali, com relação ao cadastro, a gente precisa ver qual que é a área atendida, a população esgotável, a contribuição per capita. Não adianta querer cobrar um valor muito elevado da população se eles não vão ter condição de pagar, né? E além disso, é preciso ter um cadastro com relação ao número de ligações por categoria e o seu consumo. Então, são tantas casas, de tal tamanho, famílias de 5 pessoas, 7 pessoas, qual que é o volume gerado de cada uma delas. Então, a gente verifica como que é esse sistema existente. Depois disso, a gente vai fazer um projeto. E para fazer esse projeto, tem que pensar daqui a alguns anos. Não vou fazer um projeto porque ano que vem já fique defasado e eu tenho que refazer tudo de novo e que não deu certo, né? Então, é aquele pensamento. É jogar lá para 30, 40, 50 anos na frente. Então, a gente faz aquele cálculo de projeção da população para verificar ao longo dos anos quanto que vai aumentar essa população. Então, a gente tem aqui que verificar os dados censitários, então verifica-se junto com o IBGE, né? Faz a pesquisa de campo e faz o levantamento do uso e zoneamento da cidade. Então, a gente já vai saber como que é, se é uma área agrícola, se é uma área industrial, comercial, se tem muitas casas naquela região, a gente já vai estudando esses pontos. Além disso, utiliza-se o plano diretor da cidade,
né, a real utilização das diretrizes futuras e faz uma projeção estatística da população. Com isso, a gente já vai tendo uma ideia. Ó, daqui a tantos anos, né, uns 40 anos, essa população vai aumentar em tanto e o volume vai ser desse jeito. Depois disso, a gente coloca e começa a calcular o consumo realmente efetivo per capita, o que realmente ele é consumido. E depois a gente também adiciona os coeficientes com a contribuição industrial, porque se tem muita indústria, é muito esgoto sendo lançado, efluentes também sendo lançados ali. A taxa de infiltração, então quanto da água, da chuva, água pluvial acaba entrando nessas tubulações também. Verificamos a carga orgânica dos despejos, então às vezes a população tem um costume de ter uma alimentação mais orgânica, e daí então acaba tendo uma característica, uma carga orgânica maior, né? Então é muito preciso e necessário verificar que tipo de indústria tem no meio, como que é a alimentação do pessoal, quanto que é o tamanho deles, né? Quanto que eles produzem. Por isso tudo entra nesses cálculos do meu projeto. Tenho que verificar os níveis de atendimento no período do projeto, então quanto que eu vou me baseando no atendimento ao longo dos anos, e eu tenho que também ver um alcance daqui a 20 anos, quanto que vai ser esse coeficiente dos habitantes com as ligações, tá bom? Daí, a gente parte para os cálculos, né? Aquela parte, assim, agora mais matemática dos engenheiros mesmo. Então, a gente tem que fazer um cálculo das contribuições domésticas, industriais e de infiltração. Então, são esses 3 pontos principais. Então, é o esgoto propriamente dito, os efluentes industriais e a infiltração que veio da água da chuva. A gente calcula eles ano por ano, porque a cada ano entra uma nova indústria, né? Aumenta a população, então tem vários pontos que podem estar influenciando. Além disso, pode ser que o município colocou algumas tubulações para separar a água da chuva, dessa infiltração diminuiu, ou pelo contrário, teve muito vazamento, então acaba tendo mais contribuição na infiltração da água da chuva, então também tem que verificar essa questão. E por fim, dali a gente verifica também a formulação criteriosa da concepção, então eu vou fazer todas as unidades, etapa por etapa, desse sistema de esgoto, desde a coleta lá da casa de cada pessoa até a canalização para chegar na estação de tratamento e depois da estação de tratamento para o lançamento, e tem que ver tudo, impactos ambientais, positivos, negativos, eu vou ter que abrir a rua, eu vou ter que pedir licença na prefeitura, eu vou ter que ter o licenciamento, licença prévia, licença de instalação, a licença de operação para poder executar uma obra desse tamanho. Então, daí nessa hora a gente começa a ver os aspectos legais e eles são demorados também. Então, quando a gente vai fazer um projeto, né, não pensem que vocês às vezes vão se mudar e em questão de um mês está tudo pronto, né? Até porque o próprio licenciamento demora bastante e no licenciamento ele pede os projetos. Então, você já tem que ir com os cálculos ali todos bem prontinhos para poder mostrar junto ao órgão o que vocês querem estar fazendo. E também é importante a gente saber qual que é o tipo do rio, o manancial que a gente tem na região. Então, a gente estuda o corpo que vai receber esse esgoto depois dele tratado. Então, qual que é a vazão, qual que é a cota de inundação, as condições sanitárias, se esse manancial ele está poluído, não está poluído, se ele está com boas condições, qual é a classificação dele, né? Então, com a classificação do rio, eu vou saber quanto que é o valor dos parâmetros que eu posso lançar no rio. Então, nesse rio eu posso lançar nitrogênio até tal concentração. Se fosse aquele outro rio, eu já não poderia, tem que tomar um cuidado maior porque ele é outra classe. Então, isso também entra nos aspectos. E depois, dentro da rede coletora, a gente tem um pré-dimensionamento também da rede em si. Então, tem que verificar as bacias de contribuição, aonde que essa água está vindo, dos diversos lados, estudar os traçados da rede, então eu vou estudar as casas, e daí então eu vou fazer o traçado. É isso mesmo, é você riscar, fazer um desenho, um mapa, falando, tá vindo esgoto desse ponto, vou juntar nessa tubulação maior até chegar na estação de tratamento.
Nisso a gente faz o pré-dimensionamento das tubulações. Essa tubulação vai ser, então, com dimensionamento assim, maiores ou menores, e vamos verificar qual que vai ser o material mais adequado. Daí a gente faz o coletor, tronco, os interceptores e os emissários. Então, eu vou fazendo as alternativas. Aí eu vou coletar dessa casa, vou fazer esse ponto aqui, esse traçado. Então, eu verifico o traçado, as dimensões, o material que eu vou usar, quais são as peças, as travessias, né, identificando esses pontos. E depois, com relação à estação elevatória ou linha do recalque, também é com relação às características do local. Então, se eu preciso levantar essa tubulação, se eu vou colocar um bombeamento, né? Então, toda essa parte de tubulações, peças, acessórios, como que vai ser a minha rede de energia, né? Então, tudo isso tem que também entrar nos cálculos. E olha só o tanto de coisa que tem que ser analisado no pré-dimensionamento da estação em si. Até então, a gente só pegou o esgoto da casa das pessoas e levou até a estação. Chegou na estação, agora vem mais um trabalho que é um trabalho à parte, né? A estação do tratamento do esgoto mesmo, que é realmente você transformar aquele esgoto em água boa para poder ser lançada no rio de novo. Não é uma água potável? Não, porque ela não vai ser para beber, mas ela tem que estar com as características boas, né? Então aqui eu vou identificar o corpo receptor, vou fazer estudos hidrológicos, vou verificar se o rio consegue fazer essa autodepuração, que é ele se autolimpar. Eu vou ver como que vai ser meu tratamento, a eficiência dele, qual a etapa que eu vou colocar em cada uma delas. Tem que verificar as questões técnicas e econômicas, então se tem condição, se tem dinheiro no projeto para poder tá abraçando esse tipo de tratamento que eu quero e estou propondo fazer. Vou identificar a rede de energia, avaliar os programas governamentais, as áreas de bota fora, tubulações, peças. Depois, a gente sabe que a gente trata o esgoto, mas ele gera um lodo. Eu também tenho que me preocupar com esse lodo. O que eu vou fazer com esse lodo? Porque ele tem uma característica, né, de também precisar uma destinação adequada. Então, eu vou secar esse lodo, eu vou lançar para a agricultura, ou eu vou tentar fazer material de construção civil com ele. Tem toda essa preocupação da gente saber o que vai estar fazendo com o lodo também. Daí a gente tem aqui a possibilidade, né, do aproveitamento, da disposição final do biossólido, depois dispor esse efluente já tratado no rio, identificar as áreas que estão de proteção, né, de influência da ED, e tem que tomar cuidado também aonde que você vai estar lançando, e verificar as áreas que estão de via de acesso. Então, com isso a gente faz planilhas, tanto com o memorial dos cálculos, com posições dos serviços, dos equipamentos. Então, é aquela planilha assim cheia de contas, quanto que custa cada material, quantos metros eu vou precisar daquela tubulação, quanto que vai custar os pedreiros, os funcionários, o próprio salário do engenheiro que criou, né, esse projeto, as etapas de todos os processos, os equipamentos, materiais. Então, você faz uma estimativa bem complexa dessas alternativas e faz uma comparação técnico-ambiental. Então, para ver se na parte técnica é boa e se para o meio ambiente também. Então, tem que tomar um cuidado com relação a isso. A gente tem que ver os aspectos técnicos, econômicos e ambientais. Tem que ser algo que seja adequado para o meio ambiente também. Além disso, depois toma-se as medidas mitigadoras e compensatórias, porque algumas regiões, por exemplo, era área de proteção, você teve que abrir, cortar algumas árvores para fazer a construção ali, então você acaba tendo que tomar essas medidas compensatórias, né? Que são medidas assim, olha, eu tive que derrubar aquelas árvores, mas agora eu vou plantar novas, né, numa região de preservação, para evitar o dano ambiental que eu fiz. Então também entra nesse ponto. E por último, né, verificar o diagnóstico e prognóstico da solução escolhida. Então, escolhi essa estação, tá boa? Daí você já fez o diagnóstico, calculou, mostrou as vantagens e as desvantagens, e daí então com isso a gente coloca esse trabalhinho em prática, né? Então, quando a gente escolheu a alternativa, a gente coloca lá as fundações, movimentação da terra,
equipamentos, o método que foi construtivo, o orçamento, e também, como engenheiros, né, os cálculos, os memoriais, da parte da hidrologia, hidrogeologia, hidráulica, eletromecânica, orçamentos, entra todos esses aspectos. Depois, a gente já fez o projeto, então, escolheu a alternativa. Nosso próximo ponto agora é desenvolvimento. É colocar em prática mesmo o teu sistema que você criou. Então, as atividades é verificar a população, a distribuição da área, prever as vazões que vão ser utilizadas, os contribuintes, cada setor, dentro da densidade demográfica, verificando a sua vazão específica, dividir a cidade, né, nas subbacias e fazer o traçado. Então, a gente tem a cidade lá, vou fazer o desenho de aonde que vou colocar cada uma das tubulações e quantificar esses exercícios, esses serviços que vão ser feitos. Depois a gente coloca o memorial descritivo, põe uma planta, né, faz um desenho no AutoCAD bem bonito e faz essa pré-estimativa dos serviços. Fazemos a planta topográfica, localização de cada um dos acessórios, das tubulações, deixa tudo bem claro como que vai ser eles, e então finaliza desse jeito a apresentação do seu sistema de esgotamento sanitário. Então, note como ele é bem complexo, né? Igual eu falei para vocês, é algo que não vai ser feito em um mês, pelo contrário, demanda um tempo, demanda energia, tem que fazer um estudo, tem que ir até a cidade mesmo, verificar as condições, e depois que então foi feito todo esse estudo de concepção, daí coloca-se em prática. Então, o resumo do que eu tenho num sistema, ele é da seguinte forma: a gente tem a ligação predial, que seriam as redes, as canalizações que realmente estão saindo das casas, então das casas, dos prédios, da indústria, isso é ligação predial. A gente tem a rede que vai coletar os acessórios, então a gente tem um coletor principal e um coletor tronco, um interceptor e um emissário. A gente vai ver cada um deles, tá bom? Então são todos os pontos onde a gente vai estar colocando, inserindo essas unidades no meu sistema de coleta do esgoto. Daí a gente tem a estação elevatória do esgoto, que é justamente para levar para a estação de tratamento. Então a gente tem a estação de tratamento e depois que tratou, a gente lança. Então aqui tem um resuminho, né, das etapas. Então a gente tem os coletores, que vão coletar, né, como o próprio nome diz, os interceptores, os emissários, postos de visitas, extravasadores, dissipadores de energia e, por último, sifões invertidos e travessias. Vamos ver cada um deles aqui. Então, primeiro, coletores. A gente tem aqui as casas, ó, vocês podem ver nas figurinhas aqui. Tem as ligações domiciliares, então cada casa, né, no finalzinho de cada rua, temos ali a ligação domiciliar, então que sai da casa e vai para essa rede coletora. Quando a gente tem, então, dois pontos entre si, a gente tem o coletor tronco, que vai, então, fazer esse caminho até o interceptor que leva para a estação de tratamento do esgoto. Note que depois que a estação de tratamento do esgoto foi adequada, aí sim ele joga no rio. Então, o primeiro momento é essa rede coletora, é onde eu vou pegar, captar o esgoto gerado. Então, os coletores são canalizações destinadas a recolher e transportar esse efluente líquido. Os coletores prediais são aqueles que estão dentro das propriedades, né? Eles recomendam que tenham um diâmetro de 100 milímetros e caixa de dispersão com uma declividade de 2%. Os coletores de passeio são os coletores de rua. Então, note que a gente falou aqui, a gente tem os coletores prediais, como diz, ó, prédio é o que está dentro da casa, e os coletores de passeio são os coletores que estão nas ruas, né, onde estão ligados também esses coletores prediais que estavam nas casas para o lançamento do esgoto. Então, os coletores tronco, que são os coletores principais, possuem diâmetros maiores de 400 milímetros, coletando os lançamentos dos coletores de passeio. Então, olha aqui, ó, a gente tem a rede coletora e tem esse coletor tronco, que são maiores em dimensionamento. Em todos os casos, os coletores têm que estar num leito de brita, né, abraçados com areia, então protegidos, para amortecer impactos e para que eles não sofram fraturas. Se a primeira fratura que tiver, já vai ter um vazamento, então tem que tomar esse cuidado.
Então, aqui eu trouxe para vocês um tipo de canalizações, ó. Tem a parte da ventilação, aqui está falando do dimensionamento, então, vem as tubulações do lavatório, da banheira, do esgoto do banheiro, do chuveiro. Então, vão se juntando todos eles até chegar aqui no finalzinho, no coletor predial. Então, aqui temos a nossa rede coletora, ó. Tem dentro de cada uma das casas, então é o coletor predial. A gente tem o coletor tronco, que é o principal, tá vendo? Vocês podem ver que ele é mais grossinho. E também temos os coletores secundários, que eles são, então, essas ramificações mais fininhas. Os tipos do traçado, como que então é feito esse desenho? Eles podem ser perpendiculares, em leque, radial ou distrital. Vamos ver cada uma delas. Então, perpendicular, como o nome diz, ele faz esse ângulo de 90 graus. É uma na vertical e uma na horizontal. Então, faz esse traçado que a gente chama de rede perpendicular, que é 90 graus. O próximo é leque, olha só, porque depende muito de como que é, né, o município, como que são as residências. Então, ele não é retinho, né, não é 90 graus, a gente tem aqui algumas redes mais inclinadas, alguns traçados diferentes, então por isso que ele é chamado de leque, ele é mais abertinho. E por último, a radial ou distrital, quando ele é bem certinho, né, notem que então a gente tem que ir bem quadriculado cada um deles, desses distritos. Então, ele foi dividido, então, como se fosse por distritos, bairros, né, para ficar mais fácil de você estar fazendo esse traçado. Então, eu tenho aqui distrito 1, distrito 2, distrito 3, eu divido ele e faço as redes do esgoto. E por último, a gente tem aqui a influência dos órgãos acessórios na rede do traçado. Então, nós temos a orientação do fluxo do esgoto, né? Vai depender se cada um vai para um lado, ou se eles vão desse lado aqui, todos para a direita e para baixo, ou se todos se encontram num posto de visita, né? Então, cada um vai depender de como que é a condição do local, como que são as residências e como que esse esgoto vai chegando com relação ao seu fluxo. E aqui, né, a gente tem a localização dessa tubulação de esgoto na via pública. Então, a gente tem o muro, a sarjeta, né? A gente tem aqui essa faixa que a gente chama de carroçável. Então, a gente tem ali outra sarjeta do outro lado da rua, né? E o passeio, e outro muro. Então, aqui a gente tem a tubulação no meio da rua, na via pública, como que ela funciona. Daí, para escolher essa posição, vai depender do conhecimento das interferências das águas pluviais. Então, o que a gente tem ali no meio da rua, né? O que tem de cabo telefônico, elétrico, adutor, a rede de água? Eu não posso simplesmente abrir a rua e falar, vou colocar aqui, né? Tem que verificar a tubulação de gás, a rede, né, de cabo de TV, telefone. Então, tudo isso tem que dar uma olhadinha antes de você simplesmente resolver colocar a tubulação lá. Tem que verificar a profundidade dos coletores. Também lembra que a gente conversou na aula anterior que cada uma tem uma profundidade diferente, então da água, a do esgoto, eles têm alturas diferentes. Depende também do tráfego. Então, se tem muito movimento na rua, eu vou ter que proteger aquela tubulação, evitando com que haja vazamentos e rupturas. Tenho que verificar a largura da rua e também as soleiras dos prédios. Nesse caso aqui, eu tenho uma rede dupla, né? Temos aqui a rede das pessoas que vão depender das vias do tráfego intenso. Então, se eu tenho aqui uma rede onde tem bastante movimento de carros, né, as vias com larguras entre os alinhamentos dos lotes superior a 14 metros para as ruas asfaltadas, né, vias com interferências que impossibilitam o assentamento num coletor. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, porque tem muito movimento ali e acaba sendo um empecilho para essa ligação predial. Tá bom? Então, aqui fala agora um resumo sobre os fatores que interferem essa rede de coletores. Então, depende da profundidade, interferências, igual falamos, gases, rede de TV, tubulações da própria água. Então, tudo isso são pontos que interferem como que vai ser o meu traçado da rede.
e aproveitamento das canalizações que já existem lá e os planos diretores da urbanização. Então, esses são os pontos a respeito da rede dos coletores. Então, são as redes que vão coletar o esgoto das casas. Então, beleza. O que eu fiz? Coletei, tirei das casas. Agora eu vou ter que ter um próximo ponto, que é o interceptor, que é aquele que vai receber todos eles. Então, como definição, interceptor são as canalizações que vão receber e interferem, né, interceptam esse fluxo do esgoto com os coletores tronco, que são os coletores principais, e não diretamente com o das casas. Agora já foi para a rua, então o interceptor está relacionado ao que a gente tem na rua, aos coletores troncos. Então, eles amortecem as cargas hidráulicas que vêm do coletor tronco, né, e do passeio, e recebem o esgoto em pontos determinados, em função do lançamento direto. Então, eu trouxe uma outra figurinha para vocês, que mostra aqui. Então, a gente tem aqui dentro das casas as redes de esgoto, o primeiro ponto. Então, a tubulação que recebe o esgoto das casas. Depois disso, a gente tem o coletor tronco, que é o principal, que é a tubulação que recolhe das ruas e encaminha para os interceptores. Daí, então, a gente tem aqui os interceptores, que são tubulações que recebem o esgoto e vai encaminhar para a estação de tratamento. Nesse meio do caminho, a gente ainda tem as estações elevatórias, que vão, então, alterar o nível dessas redes, então, que permite você elevar o esgoto, né, sair de um nível mais baixo para um nível mais alto. E também temos no meio, né, de cada um desses pontos, os postos de visita, né, os PVs, que a gente vê na rua, né? Eles são pontos de conexão entre as tubulações e possibilitam acesso, caso precise fazer alguma inspeção, algum cuidado. Depois, então, que fez toda essa coleta e levou, aí sim que vai para a estação de tratamento do esgoto. Então, são as unidades que vai remover o esgoto propriamente dito. E além disso, de toda essa parte do esgoto, a gente tem aqui em azul uma outra rede também que existe, né? Que é a rede das águas pluviais. Então, notem que ele está aqui com uma outra coloração, em azulzinho, que são as tubulações agora que fazem a captação da água da chuva, que também possuem uns postos de visitas próprios deles. Então, daí a gente tem, né? Partindo então desse ponto que a gente tirou as redes das residências, né? Colocou no coletor tronco, fez uma estação elevatória, né? O interceptor leva até a minha estação de tratamento. A gente tem alguns emissários, como o próprio nome diz, que são os responsáveis em coletar o esgoto dos interceptores e lançar para a estação de tratamento de esgoto ou para o corpo receptor. Então, existem alguns emissários, por exemplo, na praia, quando às vezes não vai direto para uma estação de tratamento, existem casos que têm os emissários submarinos, que é lançar no meio do rio. Alguns países, no meio do mar, alguns países inclusive jogam no meio do oceano o esgoto, né? Então, atua como um escoamento livre, né? Mas também tem aqueles que precisam empurrar com uma pressão. Então, recebe o esgoto a montante e leva para o destino final. Isso que é um emissário. É o que vai receber e que vai levar para o ponto final. Então, aqui eu trouxe para vocês uma figura que mostra um emissário submarino, né? Ele traz aqui, então, ele tem um interceptor, onde foi gerado efluente na casa das pessoas, tem uma estação de bombeamento. Nesse caso, assim, ele fez um tratamento, não lançou simplesmente no mar, né? Então, aqui tem a praia, mas note que a tubulação, né? Esse emissário que joga lá no fundo do oceano. Então, daí tem a parte de se diluindo no rio, lá no mar, e daí depois vai, então, decaindo a parte da matéria orgânica dele. Então, tem as ações das ondas, ele vai se oxigenando, os próprios micro-organismos, eles vão acabando fazendo essa degradação da matéria orgânica que estava no esgoto, eles vão tratando esse esgoto. Então, existe sim uma estação de tratamento, esse é o ideal, antes de você lançar no oceano, mas infelizmente existem alguns casos que o pessoal simplesmente já faz esse emissário
submarino e acaba poluindo o mar. E depois a gente tem os postos de visita, né? Eu trouxe até no outro slide aqui essa fotinha, né? Que vocês já devem ter visto. Vocês vão andando na rua e percebe que tem, né, esses postos de visita de esgoto também. Então, o que são os postos de visita, né? Eles são denominados PVs, são estruturas que permitem que você possa fazer manutenção e inspeção dos coletores, né? Tem intersecção de 2 ou mais coletores e mudança da direção, depende da declividade, do diâmetro do coletor, das mudanças das canalizações, que às vezes você estava usando um material, daí depois vem uma tubulação com outro tipo de material, isso influencia também, né? Então também faz com que haja essa diferença dos postos de visita. Então, com relação ao dimensionamento, a distância máxima entre eles deve ser de 80 metros para diâmetro de coletores de 100 milímetros a 150 milímetros e de 100 metros para diâmetros maiores. Os postos de visita, ou PVs, eles permitem a entrada dos funcionários para efetuar a limpeza. Então, no caso de pequenos diâmetros, eles são substituídos por tubos de inspeção de 100 milímetros de diâmetro. Então, existem justamente nesse sentido, para facilitar, né, com que os funcionários possam abrir, fazer a limpeza, fazer a manutenção necessária. Depois disso, a gente tem os extravasadores, como o nome diz, extravasar, né, jogar para fora, são que permitem a retirada do excesso de esgoto ou esgoto que está misturado ali com a água da chuva, a água pluvial. Então, os extravasadores permitem controlar a vazão de esgoto, que é lançado na estação de tratamento, então, para que não venha, assim, muita, né, excessiva, então, permite controlar essa vazão para que chegue numa vazão adequada, que não vai prejudicar a estação de tratamento. E também, para evitar, então, um susto muito grande, chegar uma vazão muito grande, a gente tem o dissipador de energia. Como o nome diz, ele dissipa, ele acaba com a energia. São estruturas que vão quebrar esse potencial hidráulico do sistema, que vão vir com grande velocidade, então ele quebra o potencial de vir numa velocidade muito grande. Então aqui tem uma fotinho, ó, dos dissipadores. Então a água vem correndo, né, esse efluente, esse esgoto, né, e ele vem numa velocidade grande que se ele simplesmente cair, ele ia atrapalhar o processo. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente tem esses dissipadores que eles vão batendo em cada uma dessas tubulações e eles vão perdendo energia mecânica. E isso facilita com que você possa, então, lançar no rio. E por último, a última unidadezinha são os sifões invertidos e travessias. Esses sifões invertidos, eles constituem estruturas que permitem ultrapassar os obstáculos, sem alterar o regime do escoamento. Então, a gente tem um sistema hidráulico que transfere o esgoto final da canalização até um outro ponto. As travessias podem ser apoiadas por treliças, pilares, baixo de ferrovias e autopistas. Então, a gente tem aqui um sifão normal, mas se ele for invertido, assim, na forma de U, né, ou V, ele tem esse outro tipo de formato aqui. Mas é justamente para facilitar a passagem do esgoto, tá bom? E por fim, dali sim, antes de chegar na estação do tratamento, mesmo tratar isso, a gente tem as elevatórias que servem, igual a gente viu, as casas estão aqui para baixo, eu tive que elevar, então tem essa elevatória da rede de esgoto para lançar na estação de tratamento do esgoto, eu trato o esgoto e daí eu lanço no rio. Então, isso que é interessante, a gente viu toda essa parte, vocês viram quantos detalhes tem, tubulações, dentro dessa parte dos ramais, tanto os prediais, né, e os troncos, que fazem esse caminhamento até chegar para tratar realmente o esgoto. Então, essas são as unidades que a gente estava comentando até agora, são as unidades da rede coletora, é a rede que vai pegar o esgoto. Agora que a gente já pegou o esgoto, agora vamos lançar para a extração de tratamento do esgoto. Deixa eu só verificar se alguém
Teve alguma dúvida? Colocar aqui no chat? Não? Então tá jóia. Vamos agora para a estação propriamente dita. Então, a gente viu que tiramos o esgoto de dentro das casas, tiramos de dentro das residências, das indústrias, né? A gente já acabou, então, com essas tubulações, colocando numa elevatória para aumentar o nível e levar lá para a estação de tratamento do esgoto. Chegando agora nessa estação de tratamento de esgoto, a gente vai passar por uma série de etapas para transformar, então, aquele esgoto, né, que é sujo, que ele tem características fecais, contaminantes, odor forte, né? Então, para transformar ele em água de novo. Então, agora a gente vai passar por todos os processos, né, da estação de tratamento. Só que, além da estação de tratamento, existe a possibilidade de terem fossas sépticas em algumas casas, né? Então, aqui a gente trouxe um exemplo de um sistema de tratamento de esgoto individual, que é dentro de uma casa. Então, no primeiro momento, ela tem a caixa de gordura, depois ela passa por um tanque séptico, daí tem os bases de concreto, areia e cimento, um filtro anaeróbico, o sumidouro e depois tem essa saída do efluente. Além disso, a fossa séptica tem que ter umas distâncias mínimas. Então, tem um ramal predial de água, tem aqui o tanque séptico, então, numa diferença de 1,5 metros. Temos o filtro anaeróbico, o poço de água e a rede pública de água. Então, eu tenho que tomar cuidado com que a minha fossa séptica fique num local onde ele não vai entrar em contato com a rede de água, tá bom? Mas esses são alguns casos. Hoje em dia está sendo muito substituído. Inclusive, nas praias, eles já estão retirando as fossas sépticas e colocando as estações de tratamento de água, né? Tratamento de esgoto. Então, aqui temos todas as etapas, né, do tratamento de esgoto. A gente pode ir acompanhando pelos numerozinhos. Então, no primeiro momento, a gente tem a entrada do esgoto bruto. Aí ele vai passar, no primeiro momento, pelas grades grosseiras, né? E depois pelas grades médias. Lembra que a gente comentou que as grades grosseiras são aquelas, então, que têm um dimensionamento maior, justamente porque a gente tem o pessoal que lança muitas coisas erradas no esgoto, né? Joga bicho morto, joga sofá, joga embalagens plásticas. Então, joga algumas coisas que, né, não é esgoto, né? Eles são lixos, são resíduos sólidos. Então, por isso tem que ter, primeiro, algumas grades mais grossas, seguidas, então, de umas grades médias, e daí depois algumas peneiras rotativas. Então, daí agora já tem um dimensionamento bem menor para remover o máximo que eu posso. Depois disso, no ponto 5, a gente tem aqui a caixa de areia, então, para retirar os sólidos que são mais finos. E no 6, o tanque de aeração, que é justamente o tratamento biológico. Então, se tem aeração, tem que ter oxigênio para os micro-organismos irem lá pegar essa matéria orgânica e degradar. Então, depois que eles degradam, eles vão para o decantador secundário, que é o número 7, que eles estão aqui. Esse decantador é como a gente tinha visto na água. Ele vai ficar parado e os sólidos vão para o fundo dos decantadores e você só retira o sobrenadante. Você tira a parte de cima que está tratada. Essa parte de cima tratada você joga de novo no rio. Mas essa parte embaixo dos sólidos, a gente tem que tomar um cuidado com eles, que são os lodos. Esse lodo ele vem tanto com material biológico, então vem com alguns micro-organismos que são bons para tratar o esgoto, mas também vem com o lodo propriamente dito que a gente tem que estar dando um destino adequado, porque senão vai acumulando, né? É aquele como se fosse um barro. Vai acumulando aquele lodo no fundo do decantador e você vai ter que fazer alguma coisa com ele. Então, a gente tem aqui essa representação das etapas. O esgoto bruto chegando, vai passar pelas grades, né? Tanto grosseiras quanto médias, e pela caixa de areia. Tirei tudo que é sólido, faço o tratamento, então, primário, que é, então, decantar esse primeiro momento. Então, eu tirei um preliminar e agora no decantador primário eu deixo essa água parada e vou tirando o lodo do fundo. Depois eu vou para o tratamento secundário.
Deixem anotado essa informação que é importante. Tratamento secundário é tratamento biológico. Então, são os micro-organismos que vão estar degradando essa matéria orgânica do esgoto, né, deixando a água tratada de volta. Então, eu tirei aqui no preliminar todos os sólidos grosseiros, tirei os sólidos, né, depois no decantador primário, e agora no decantador secundário eu vou fazer um tratamento biológico. Então, o secundário você pode também chamar de tratamento biológico. Depois que tratou, fez ali o tanque de aeração, também espera decantar, tira os sólidos para fora e a parte líquida, mais branquinha da água já, pode lançar de volta para o manancial, para o rio. Aqui a gente tem um outro exemplo que fica um pouquinho mais fácil, mas é porque aqui o que muda é o meu tratamento secundário, o meu tratamento biológico. Então eu tenho o esgoto, ele passa pela grade e o desarenador, então tira a areia. Nesse caso aqui ele vai para a fossa séptica, né? E depois ele vai para o filtro anaeróbico. Então, anaeróbico é quando não tem oxigênio e eu aproveito que ele faz emissão do CH4, o metano, né? O biogás, que é essa mistura de metano com CO2, e faço o aproveitamento, então, desse biogás. Depois ele pode ir para um processo de lagoa, que ele vai ficar em, realmente, é uma lagoa, onde ele fica lá, água parada, esperando, então, se degradar sozinho. Eu posso colocar alguns equipamentos de aeração para fazer com que haja, então, mais oxigênio no meio, e isso facilite a degradação da matéria orgânica pelos micro-organismos. E depois que, então, tratou, aí sim eu jogo por último aqui no corpo receptor. Então, como que ele é dividido? Primeiro, preliminar. Então, se eu fosse vocês, deixava marcado para a prova, vai cair essa parte mais específica, que é o slide 54. Vou até deixar marcadinho aqui para vocês. Então, ó, slide 54. Salvar para a prova. Que são prova, arrumar. Que são as partes, então, que vocês vão estar assim, verificando e para a prova, que é a estação do tratamento do esgoto. Então, primeira fase, tratamento preliminar, remover os materiais mais grosseiros. Depois, tratamento primário, tirar os sólidos sedimentáveis, que são aqueles sólidos que ficam, então, com a possibilidade de cair para o fundo. Secundário, remover matéria orgânica e nutrientes. Então, lembre que secundário é o tratamento biológico. E por último, que daí depende de cada uma das unidades, depende da cidade, porque não são todas que têm, mas em algumas existe o tratamento terciário, que é para tirar alguns poluentes específicos. Então, o tratamento preliminar, para tirar os grosseiros, a gente tem as grades, tanto mais grossas quanto mais finas, o desarenador para tirar areia, a gente tem a caixa de gordura e as peneiras, certo? Vai tirar, então, materiais pesados, detritos e areias. Depois do tratamento. Professora, Oi, pode falar. desculpa interromper, mas é que a minha internet está caindo. Aí eu queria perguntar para você, você comentou mais alguma coisa aqui sobre o slide ali? Alguma coisa antes? Alguma coisa? Não, só isso. É só para deixar marcadinho que o 54 é o que vai cair na prova. Tranquilo, então. É que Tá daí eu bom? voltei aqui e já estava pela metade ali. Ah, tá. Não, mas é só para deixar salvo o slide 54. Tranquilo, obrigado. Nada. Então, a primeira parte ali, o tratamento preliminar, é essa grade, tirar a areia, tirar a gordura e as peneiras. Então, a gente tem aqui uma fotinho de cada uma delas. É esse primeiro tratamento mais grosseiro. Depois a gente vai para o tratamento primário, que é deixar, então, o esgoto parado e deixar que aqueles sólidos sedimentáveis, então, vão para o fundo. Então, eu tenho aqui decantadores grandes, que vai formar o lodo lá no fundo desse equipamento. Temos também flotadores, que seriam então jogar a água, né, ar, e a gente joga ar e daí ele vai borbulhando para fazer com que você possa retirar os sólidos pela parte de cima também. A gente tem os precipitadores, quando eu uso produtos químicos para tirar os sólidos, e também alguns decantadores com digestor já pronto. Então, preliminar, tiro o material grosseiro,
Primário, tira os sedimentares. Agora, o secundário, que existem uma gama de tipos de tratamentos. Então, secundários, a gente tem a parte biológica, que pode ser aeróbica, com oxigênio, ou anaeróbica, sem oxigênio. Dentro do com oxigênio aeróbico, a gente tem bactérias, fungos, protozoários, metazoários, e eles são principalmente por lodos ativados. Então, tem bastante oxigênio, e esse oxigênio é que vai fazer com que os micro-organismos degradem aquela matéria orgânica. Ou eu posso fazer um meio sem oxigênio. Nesse caso, a biomassa fica no equipamento, nesse leito fluidizado que a gente chama. A gente tem o asbe, rafa, as lagoas anaeróbicas, que aí vai ficar lá na lagoa parado um tempo, sem oxigênio, e aquilo também vai ajudar com que aquelas bactérias que não utilizam o oxigênio degradem também a matéria orgânica. Então, você também pode fazer o tratamento dessa forma. E também é um processo anaeróbico por membranas, então você não precisa injetar oxigênio. O fato de você ter que colocar oxigênio, igual no lodo ativado, você acaba gastando mais por isso. Então fica um tratamento mais caro. E daí, então, no tratamento biológico, a gente tem a remoção da matéria carbonácea, então, que é essa matéria do carbono e dos nutrientes. Então, vai sair cerca de 40% de proteína, até 50% de carboidratos, 10% de gordura, e também sai ureia, surfactantes, fenóis, pesticidas, alguns medicamentos, produtos de higiene em menor quantidade, porque esses têm que sair naquele outro tratamento terciário, que é mais específico. Então, no biológico, a gente tira 2 nutrientes, nitrogênio e fósforo. Então, vamos lembrar, preliminar, material grosseiro, primário, sólidos sedimentares. Daí agora o secundário, o biológico, nutrientes, nitrogênio e fósforo. Tá bom? E daí dentro do nosso tratamento biológico, tem as lagoas que eu comentei com vocês. Elas são enormes, elas ficam lá paradas. Algumas podem ser aeradas, como vocês podem ver essa aqui do meio, ela é aerada. Então você coloca os equipamentos para fazer oxigenação no meio para tratar, mas tem outras que você só deixa a lagoa parada lá. E daí, como ela fica parada, ela fica sem oxigênio e ela vai degradando aquela matéria orgânica sozinha. Então, a gente tem esses 5 tipos de lagoas, né? A gente tem a lagoa facultativa, anaeróbica facultativa, aerada. Então, a diferença só é quando você vai realmente colocar oxigênio ou não. Daí a gente tem a lagoa de mistura completa, então você vai fazendo essa mistura para que essa água não fique, esse esgoto, né, não fique só parado, mas que ele vá tratando. E por último, a lagoa de maturação, que é igual, por exemplo, da maturidade, né, que a água fica parada lá e com o tempo ela ir degradando sozinha. É lembrar dos idosos, assim, né, é uma lagoa de maturação, ela fica paradinha lá e ir degradando o restinho que eu tenho de matéria orgânica. E depois, de qualquer maneira, eu tratei a água agora. Essa água ficou boa? Lanço no rio. Terminei com a parte da água. Então, o esgoto que veio sujo, veio, né, com as características de coliformes, veio com aquela, né, muitos sólidos. Eu tratei, virou água boa, já lancei no rio. Só que, cada vez que eu vou sedimentando, vai ficando aquele lodo no fundo. E esse lodo do fundo eu tenho que tratar, porque ele virou um dos problemas maiores das indústrias, das companhias de saneamento. Porque até então você não pode simplesmente pegar e jogar no rio, né? Senão você vai acumulando no rio aquele lodo, só prejudica, né? Então, hoje em dia a gente já sabe que tem que tratar esse lodo que fica no fundo desses equipamentos, do decantador primário, do decantador secundário. Então, eu tenho que tratar esse lodo. Quando ele veio do decantador primário, ele é lodo primário. E quando ele veio do decantador secundário, ele chama de lodo secundário, como estão os próprios nomes aqui. Então, quando eu tenho só sedimentação do material particulado, ele é primário. E depois, quando ele passa pelo processo biológico de tratamento, daí que eu chamo de secundário. Tá bom? Então, lembrem disso. Tratamento secundário é o biológico. Então, esse lodo secundário, ele também ainda tem muitas características biológicas, ele tem muitos micro-organismos ali no meio, que era o que estava fazendo o tratamento da matéria orgânica.
tá bom? Então, como que eu vou tratar esse lodo? Então, aqui tem várias etapas, né? Até então, eu tratei a água e joguei no rio, depois eu vou aqui a coletar esse lodo. Esse lodo, ele vem com muita água. Então, primeira coisa, tirar a água dele. Eu não posso simplesmente pegar esse lodo bem molhado e levar para tratar, porque eu estou gastando tempo, energia, gasolina, transportando água. Então, a primeira coisa é secar. Tira essa água do lodo. Deixa só o lodo mesmo, deixa só essa parte da terra, assim, nesse barro, igual né, parece, né? Mas, na verdade, é tudo material biológico. Então, primeira coisa, tira a água. Tira o máximo que você puder da água. Com adensador, né, de gravidade, ou colocando em leitos, assim, para secar no tempo mesmo, que o sol vai passando e seque. Então, tira a água, deixa só o lodo bem sequinho e aí sim trata ele. Então, a gente pode depois lançar ele na agricultura, para fazer material de construção civil, pode fazer várias coisas. Então, aqui tem, ó, esse exemplo. Ele tem diferentes etapas. Esse daqui, que tá mais lisinho, é porque ele acabou de colocar para secar. Ele ainda tá sem rachaduras. Agora, depois aqui parece aquelas terras do Nordeste, assim, bem secas, porque já perdeu bastante água. Então, aqui está numa condição boa já para você levar para tratar, para remover. Aqui ainda estava úmido, né? Então, quais são as formas de tratar esse lodo? Primeiro, fazer um processo de estabilidade biológica, porque a gente sabe que tem micro-organismos no meio, então eu tenho que mudar o pH, arrumar as condições para que ele não fique contaminante. Depois eu vou tirar o máximo que eu puder de água por adensamento ou flotação. Então, adensar é apertar. Então, você aperta, aperta, aperta e tira o máximo de água que tiver. Ou flotar, que é aquilo que você joga o ar e tira a parte dos sólidos em cima. Outro ponto é essa fotinha aqui, que são os leitos de secagem. Como o nome diz, é leito, né? É como se fossem umas camas mesmo, né? Umas camas de secagem. Você só joga o lodo lá, deixa ele secar. E depois a gente pode também pegar esse lodo e fazer um processo de incineração. Então, colocar altas temperaturas. A parte boa de colocar altas temperaturas é que daí você já mata também todos os micro-organismos, todos os patógenos que tinham no meio. Ou, por último, você ainda pode colocar esse lodo como insumo agrícola. Então, às vezes, ele tem uma característica boa de matéria orgânica, né? Ele pode ser usado na compostagem, mas tem que tomar um cuidado para desinfectar antes. Então, eles colocam cal, arrumam o pH, mata os micro-organismos e daí sim lança para a agricultura. Não são todas as agriculturas que permitem que você receba o lodo, né? Ainda mais se você tiver, por exemplo, leguminosas, sim, plantações como, por exemplo, alface, você não vai poder jogar o esgoto lá, né? Então, se for alguma outra característica, tipo milho, que tenha sementes, né, elas são mais durinhas, mais protegidas, né, não teria problema, mas de qualquer maneira, tem que desinfectar com cal antes, você desinfecta e aí sim você faz essa aplicação agrícola. Inclusive, tem alguns estudos que são bem específicos para estar indicando quanto que você vai colocar de cal para poder desinfectar bem esse lodo e poder estar lançando ele na agricultura. Tá bom? E agora, por último, para finalizar nossa aula, a gente tem o tratamento terciário, que igual eu comentei com vocês, não são todos que fazem, porque é um tratamento mais caro e serve já agora para tirar alguns compostos bem específicos. Então, hormônios, pesticidas, né, fármacos. Então, é para retirar esses poluentes que eles não são biodegradáveis naturalmente na estação de tratamento. Então, ele tem alguns nutrientes, metais pesados, cor, alguns sais minerais. Então, nesses casos, eu tenho que fazer um tratamento mais caro. Então, é um tratamento terciário que eu preciso, então, estar tomando esse cuidado de estar fazendo um tratamento a mais para fazer com que ele realmente remova esses poluentes. Os tratamentos normais, eles não têm sido suficientes. Lembram uma reportagem que eu passei para vocês sobre o tratamento da água, que na água ainda tinha também fármacos, cafeínas, hormônios,
bactericidas, né? Porque eles não foram tratados na água e também não são tratados no esgoto. Então, são os mesmos compostos que a gente já tinha falado da outra vez, são os mesmos compostos que vocês vão ver nessa questão aqui. Então, eles são chamados de poluentes emergentes, que a gente precisa de um tratamento mais caro para conseguir, então, lidar com ele. Então, tem que fazer e tem que estar discutindo isso bastante no governo para estar verificando essa possibilidade de vocês estarem aumentando mais uma unidade de tratamento ali na estação e colocando um tratamento terciário. O ruim é que é caro, vai pesar no bolso das pessoas, nem todo mundo vai estar disponível, vai querer aceitar que a conta, né, vai aumentar, mas se a gente alertar a população sobre os danos que existem, né, de não tratar isso, poderia se verificar se a população não acaba aceitando, né? Mas, infelizmente, é difícil. Hoje, o tratamento convencional não trata esse tipo de materiais emergentes e eles acabam indo para o rio de qualquer maneira. Então, mas existem tratamentos? Existem. Em alguns países, até de primeiro mundo, eles já fazem isso. Eles olharem o nosso tratamento é como se fosse um arroz com feijão. Eles falam, nossa, mas é muito simples o de vocês. Né? Eles já pensam lá na frente, eles já têm tratamentos terciários avançados, né? Mas, infelizmente, é a situação do nosso Brasil, né? A gente tem que ir buscando melhorar e cada dia mais a gente vai alcançar também essa qualidade boa de tratamento da água, do esgoto, né? Então, agora eu vou mostrar só para vocês os tipos de tratamento terciário que existem. Então, a gente tem a adsorção por carvão ativado, né? Onde ele tem, então, vários poros, onde esses contaminantes vão ficar presos nos poros. A gente tem a osmose reversa, que então a gente faz a remoção dos componentes específicos. Então, temos a eletrodiálise, essa troca iônica, então são tudo materiais onde você vai colocando produtos químicos no meio e vai removendo aqueles componentes que eu não quero mais. Também posso colocar filtro de areia, que seria uma alternativa um pouco mais barata. Posso também fazer oxidação química, que é colocar então oxigênio no meio, que são os processos oxidativos avançados, também chamados de POAs, que você também pode colocar lá no meio, gasta um pouquinho mais de energia, mas remove também esses nutrientes que eu não quero mais. E por fim, que está sendo bastante estudado, é a remoção de nutrientes e patógenos, né, onde estão cada vez colocando mais estudos e colocando membranas, colocando outros tipos de tratamento para tirar esses compostos específicos. Então, aqui eu trouxe só para a gente finalizar e falar o que a gente vai conversar um pouquinho na aula que vem. A aula de hoje era só, então, até esgoto, e a aula que vem a gente já começa com a água da chuva. Já começamos a falar um pouquinho da drenagem. Então, a de esgoto era isso hoje, mas eu queria lembrar vocês que existe essa necessidade de fazer uma divisão, não fazer com que haja um encontro da água da chuva com o esgoto, porque a água da chuva ela tem uma qualidade boa, daí se ela se encontra com o esgoto, acaba prejudicando. Então, a gente tem aqui as tubulações no lado direito do esgoto, né, que vai para a estação de tratamento, depois que vai para o rio, mas as tubulações de água pluvial da chuva, você pode já lançar ela direto no rio, porque ela não tem essas características tão poluidoras, né? Então, sempre é bom evitar com que haja confusão nas tubulações, ou seja, com que haja mistura do esgoto com água pluvial. Então, aqui embaixo, eu vou tirar do compartilhamento só para vocês verem o que está escrito aqui, mas diz assim, ó, confusão pode provocar despejo do esgoto sem tratamento no rio, porque daí ele entrou na tubulação da água pluvial, daí achou que tratou, mas na verdade joga o esgoto no rio in natura, isso contamina o rio. Temos também o problema da poluição da água potável, de propagar doenças, e também o extravasamento pode fazer com que o esgoto retorne para as casas. E dali é uma confusão tremenda, né? A gente ter o esgoto voltando para casa, por causa que daí encontrou uma tubulação de água pluvial e acabou, então, prejudicando ainda mais as famílias. Então, por fim, esse é o último slide mesmo.
Aqui tem as tubulações que eu comentei com vocês, que elas são bem separadas, então, na rua. A gente tem a rede de distribuição da água, a gente tem a da água pluvial, que ela tem, então, um dimensionamento maior, porque ela vem em um escoamento grande. Quando tem os eventos de chuva, chove bastante, então, acaba precisando ter tubulações grandes para suportar essa vazão. E, por último, aqui, a rede coletora de esgoto. Note que a rede coletora de esgoto, então, ela fica numa profundidade mais baixinha do que a da água, mas todas elas têm que tomar cuidado, estarem bem protegidas, evitando com que a passagem de carros e caminhões faça com que haja rupturas e também isso faça com que haja vazamentos e dali a água encontre com o esgoto e encontre com a água da chuva e dá aquela confusão, né? Então, para evitar esse tipo de problema, eles colocam cada tubulação bem separadinha, com tubulações e dimensionamentos diferentes, evitando então que haja essa contaminação cruzada, tá bom? Hoje terminamos por hoje, essa foi a nossa finalização com relação ao esgoto. Esse slide, ele já está no AVA para vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade, mas ali na aula que vem a gente já começa com drenagem e água de chuva, tá bom? Era isso por hoje. Bom descanso para vocês. Obrigada. E se precisarem e verem que querem retornar para a aula presencial, vocês podem me avisar, a gente retorna, tá bom? Mas a princípio a gente